Bom dia. Retomamos então para falar sobre o teatro em Mato Grosso. Depois dessa belíssima aula, bastante instrutiva da professora Lucinda Persona, professora, pesquisadora, escritora, nós vamos falar um pouco sobre o teatro em Mato Grosso, essa manifestação artístico-cultural que moveu o cenário mato-grossense por muito tempo, Depois teve uma queda e hoje há, a partir do século XX, essa tentativa de retomada daquela época áurea do teatro, no século XVIII, que foi uma grande efervescência cultural em nosso estado. O mundo do teatro. Eu gostaria de fazer uma introdução, porque para muitos, o teatro é algo pouco estudado, as noções são poucas, assiste-se a peça teatral, as pessoas gostam de assistir uma peça de teatro, mas às vezes não tem uma leitura a respeito desse mundo do teatro. O teatro é uma manifestação tão antiga quanto o ato de representar, o ato de fingir, que é nato do homem. Então, segundo teorias, o ato de representação, o ato de falseamento da realidade é tão antigo quanto o homem. Desde que o homem é homem, ele falseia a realidade, ele representa. Então, é próprio de si. Assim como nos explicava o teatro realista, a nossa vivência em sociedade ela é uma representação, por mais verdadeira que seja a pessoa no seu caráter. Por quê? O que o teatro realista nos diz? Que o mundo é um grande palco, que nós representamos o tempo todo. A nossa casa é o camarim, onde nós colocamos o nosso figurino, nós temos os nossos guarda-roupas, as nossas roupas, os nossos sapatos, e nós escolhemos esse nosso figurino conforme a ocasião social que nós vamos nos ter. Então, nós nos transfiguramos, nós nos aprontamos, assim como os atores fazem antes de entrar no tablado, antes de entrar no palco e representar, E nós, a maioria de nós, somos professores e nós costumamos dizer algumas coisas aos nossos alunos, como, por exemplo, o uso da linguagem, A linguagem nós temos que utilizar apropriadamente, conforme o contexto, de acordo com o contexto que nós estamos e por aí segue. Então, tudo isso denota que nós representamos o tempo todo, inclusive por esse ato de nos vestir, as mulheres se maquiar, Você não vai na igreja com a mesma roupa que você vai numa festa, por exemplo, dependendo da festa. Então, tudo isso é próprio desse ato de representar do homem, de falsear a realidade, que nada tem a ver com caráter. São questões diferentes. O mundo do teatro, ele pressupõe dois lugares, porque teatro, ele se refere ao lugar, é o lugar físico, que pressupõe dois lugares diferentes, que é o mundo da realidade, em que está o público, o espectador, ele sabe que está indo para aquele local para assistir algo que é um falseamento da realidade, que é uma mentira, uma ficção. Então, esse é o mundo da realidade, e o mundo da mentira, que é o mundo da representação, que é o palco, que na teoria da arte nós chamamos de tableau. O tableau do teatro é o palco. E esse palco é como se fosse um mini-mundo, onde as personagens tomam vida. Aquelas personagens que lá no romance, no conto, na crônica, no poema ou no script do diretor, ele é um ser de papel, pelo estatuto da personagem, ele é um ser de papel, um ser de mentira, fictício, representativo, ele toma vida nesse mundo do teatro. No palco, ele toma vida porque os atores encarnam essa personagem, É como se o ator se transformasse nessa personagem, tentasse se aproximar ao máximo da forma como o autor descreveu o caráter, a forma de ser daquele personagem, daquele ser de papel. Por isso que o homem, o ser humano, gosta tanto de assistir uma peça teatral, porque a peça teatral tem a capacidade de emocionar,
com muito mais facilidade, porque o que você está vendo ali, por mais que você saiba que é uma representação, lhe parece verdade, né? Então, lhe toca muito mais profundamente. Então, esse é o mundo do teatro. A cultura mato-grossense, e no nosso contexto, né, do estado de Mato Grosso, como que foi e como está essa questão do teatro? O teatro, de maneira geral, e não poderia ser diferente em Mato Grosso, está muito ligado no início ao folclore e às tradições. Por quê? A tradição, o folclore, é algo que tem muita ligação e tem origem também na oralidade, né? Então, há uma ligação muito íntima com o popular, com a cultura popular, com o ser humano. O teatro sempre teve muita ligação também, por esse viés do folclore e das tradições, com o mito e o rito, né? Então, desde sempre, desde quando o homem ele se apega a ritos, a mitos, né? É uma forma de representação, é o homem fazendo teatro, é o homem representando. Quando nós temos, por exemplo, na cultura afro, né? Porque nós somos uma miscigenação, né? No Brasil como um todo nós somos uma miscigenação, né? Do branco, o índio, o negro. Lembremos uma Macunaíma de Mário de Andrade, né? Essa metáfora dessa miscigenação, né? Que nós temos no Brasil. Então o rito, quando nós nos lembramos da cultura afro, né? Quando nós temos, por exemplo, a festa do Congo, né? Ali tem-se vários rituais na festa do Congo, da cavalhada. Então são representações, né? É o teatro que está sendo desenvolvido ali, ligado às outras artes, né? As artes plásticas, né? As artes visuais, a dança, a música, né? Os índios com seus rituais, né? Aquelas danças antigamente, né? Para chamar a chuva. Isso é um rito, era uma forma de representação. Até hoje nós temos etnias, né? Nós sabemos disso pelo Brasil, que ainda fazem esses ritos, né? Essas representações. Então tudo isso tem a ver com o teatro, o folclore e as danças, o ciclo do ouro e as influências culturais. No século XVIII, como nos indica o Lott, como nos indica o Moura, que foram os precursores do teatro em Mato Grosso, o teatro colonial, né? No século XVIII, aquela época em que se denominou o ciclo do ouro, em que nós recebíamos em Mato Grosso, né? Muita influência de uma cultura europeia. Então vinham várias peças da Europa para o Brasil. Essas peças chegavam em Mato Grosso, elas eram adaptadas ao gosto português. A ideologia dominante europeia, portuguesa, colocavam elementos da cultura local, né, do índio, do negro. Então o palco se tornava, esse pequeno mundo, o mundo da representação, se tornava um lugar de congregação, onde índios, negros, brancos conviviam, né? Mas certamente que essas peças que eram colocadas para que, né, esse grupo de pessoas representassem, ao mesmo tempo brincassem e também fossem evangelizadas, né? Ali havia uma carga muito forte, uma carga ideológica muito forte do dominador sobre o dominado. Ficava muito claro, né, nessas adaptações, quem deve mandar, quem manda e quem deve obedecer, né? Nessas peças teatrais que eram adaptadas. Nós temos a fase da mineração, que foi um momento de uma grande efervescência cultural. No século XVIII, o século XVIII, ele é considerado a época áurea do teatro mato-grossense. Nesse período da fase da mineração, que eu coloquei lá, momento de riqueza cultural, em Mato Grosso, pasmem, foi o lugar, comprovadamente já, foi comprovado por pesquisa, Mato Grosso foi o lugar no Brasil que mais teve representações teatrais. O total de peças representadas em Mato Grosso, que somam mais de 70, quase 100, é uma somatória de peças que foram representadas no Brasil todo, e assim mesmo esse total de peças, né, somadas, não dão o total de peças que foram representadas em Mato Grosso. E essa comprovação se dá por meio de dois grandes documentos, tá, que o Francisco, que o Moura e que o Lott vão discutir, né, nos seus livros.
essas peças, elas tinham uma carga ideológica muito grande e também, inclusive, o professor imortal também, Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, depois vai escrever, né, sobre a primeira crítica teatral em Mato Grosso, belíssimo livro, né, que vai tratar dessa história do teatro, vai indicar, todos esses documentos indicam que Mato Grosso teve esse período áureo, nós tivemos uma grande época do teatro, o que depois morre no século XIX, é uma tentativa, e no século XX é uma retomada. Mas sobre os dois documentos que comprovam esse momento cultural de grande efervescência no nosso estado, a lista das pessoas e a crítica das festas. São dois documentos comprovatórios, são dois livros onde eram registradas crônicas das peças representadas. Esses documentos foram encontrados, né, foram analisados, disponibilizados. Se nós formos pegar o Moura, o Lotte, o próprio Sebastião Carlos, né, nós vamos encontrar, né, referência dessas fontes, né, onde nós podemos ter o contato com esses documentos. Então, comprovadamente, já foi pesquisado isso. Pode passar, Beth. As peças representadas, a Beth Siqueira, a professora Elizabeth Siqueira, já falou para vocês na fala dela. Então, aqui, só para vocês visualizarem, pode passar. Essas peças são peças europeias. Elas não vinham tal qual a original. Elas sofriam adaptações devido aos fatores que eu já relatei para vocês, né? A questão nós éramos colonizados, então, nessa adaptação ao gosto português, essas peças sofriam todas as modificações ideológicas, né, de uma cultura dominante, que queria sobrepor a sua cultura. Nesse período do século XVIII, período colonial, em que nós tínhamos essa efervescência cultural, havia uma tentativa muito grande dos portugueses, né, dessa ideologia dominante europeia, em refinar o gosto das pessoas do local, da nossa região mato-grossense, né, que eram consideradas rústicas, sem cultura. Então, por isso, eles traziam óperas, entremeses, peças de teatro, músicas, para tentar refinar o gosto de pessoas tão sem cultura, né, e, ao mesmo tempo, ali, a presença da religião, né, para evangelizar, e também o cunho político, né, dominante. Catequização dos nativos, peças com temáticas evangelizadoras, a integração entre colonizados e colonizadores, o palco se tornava um lugar de congregação, havia uma relação metrópole-colônia, dominação pela cultura e ideologia. Então, tudo era motivo, na época da colonização, e Mato Grosso não fica fora disso, para que houvesse uma representação teatral, para que houvesse a representação de uma ópera, de uma entremesse. A entremesse é uma peça de teatro muito curta, né? Então, o rei fazia aniversário lá em Lisboa. Então, fazia-se uma semana de festa no Brasil, né? Em Mato Grosso acompanhava. Era uma semana de festa em Mato Grosso, com várias representações, né, para comemorar o aniversário do rei, né? A mãe da rainha fazia aniversário, nascia alguém em Portugal, era uma semana de festa popular, né? E aí eles aproveitavam para essas representações. Aqui eu apresento para vocês, já um conhecido, né, de todos nós, o padre Raimundo da Conceição Pombo Moreira da Cruz, né? Um grande escritor. Entre as suas produções, nós temos 5 peças de teatro, notáveis peças de teatro, que eu me ocupei de análise, de publicar artigos sobre essas peças, de colocar no volume sobre teatro mato-grossense, que eu publiquei em 2010, né? Na minha concepção, o Padre Pombo, ele se põe como o principal dramaturgo de Mato Grosso, tá? De todos os tempos. Ele publicou entre 50 e 60, né? Mas são peças que ficaram para a história da literatura mato-grossense, do teatro mato-grossense, ou melhor, do teatro e da literatura brasileira produzidos em Mato Grosso, porque a gente não pode ficar fora desse contexto do nacional, né? Então, o Padre Pombo, ele foi
além de escritor, além de religioso, ele foi um grande político. Ele quase chegou a ser governador de Mato Grosso. E eu fui remexer alguns arquivos, né, sobre o Padre Pombo, quando eu estava pesquisando sobre ele para o meu volume do Teatro Mato Grossense. E eu encontrei alguns jornais a nível de Brasil, que consideravam a perda do Padre Pombo, na época em que ele concorreu como governador, um dos maiores roubos da política nacional, né? Então, essa repercussão não foi só na região mato-grossense, mas foi em nível nacional, né? Porque eu encontrei essa referência em jornais nacionais. Padre Pombo, ele publicou essas 5 peças: Sinal Misterioso, O Último Pilotão, Educação Moderna, Múmia de Tibiriçá, Caduquices de Avô. A gente fala assim, nossa, mas ele era um religioso, as peças deles devem ser um saco, né? Deve ser algo assim tão rígido. E não, Padre Pombo, ele escreveu comédias. Agora vocês imaginem, né, um religioso, né, da estirpe que ele chegou, né, escrever comédias. A Múmia de Tibiriçá é uma comédia, Caduquices de Avô é uma comédia. Todas as peças do Padre Pombo têm um toque de humor. Ele brinca, né, com o todo, com a vida. Uma pessoa bastante descontraída. É esse o Padre Pombo que nós temos no teatro, né? Então, o teatro dele, é lógico, tem todas as peças, né, dele contém a ideologia religiosa, né, a sua ideologia como religioso e como político, mas é uma peça que diverte, né? As peças do Pombo, quando encenadas, são apreciadas por crianças, jovens, adolescentes, adultos, então todos, né, e é de fácil leitura também. Aqui eu cito, né, o Sinal Misterioso, que é de 1958, aí eu tiro um trechinho do Padre Paulo, que é uma personagem. Então sempre há um padre na peça, que não é ele, mas seria o sujeito lírico, né, uma representação dele enquanto sujeito lírico. E nessa peça Sinal Misterioso, ele coloca uma personagem que se chama Padre Paulo. E um outro personagem chega para reclamar de um dos seus coroinhas, um dos seus pupilos, veja bem. O que vim fazer é um protesto contra a educação que o Senhor, que se diz o ministro de Deus, lhe está dando. Então, o chicote lhe ensinará. O chicote lhe ensinará. Escute o que lhe vou dizer. Se mais uma vez o seu pupilo aparecer na minha fazenda, dou-lhe uma surra tal que se lembrará de mim ainda 15 minutos depois de morto. E sai pisando duro. Ora sim, senhor, só isto, né? Então, esse personagem criticando, né, a educação pela evangelização e dizendo que é preciso dar uma surra para poder educar as crianças e tal. E ele se posicionando sempre nas suas peças contra qualquer tipo de violência contra crianças, contra o jovem, contra o ser humano. Aqui eu coloco a carinha, né, das peças, ali pelo pode voltar, faltou a carinha de uma peça, eu acho que pela disposição, né? Então aparecem 4 peças, né? São peças que foram publicadas pela própria ordem religiosa, né, que ele pertencia, Salesiano Dom Bosco, né? Pode passar. E aqui eu cito vários outros dramaturgos, né, que no século XX fizeram a diferença no nosso teatro. Então aqui está a presença da Zulmira Canavarros, que ali tem uma foto com a Zulmira, que fundamentalmente ela publicou peças musicadas, né? Peças musicadas, e a Zulmira, as produções da Zulmira estão entre a década de 20 e a década de 30 do século XX. Nós temos, aí eu cito uma peça da Zulmira, né, A Última Derrota de Pierrot, que ela musicou, e também havia todo um contexto de, né, teatralização dessa música. A Mauri Tangará, aqui nós temos pessoas de Tangará, né, aqui presentes, representa uma representação, uma delegação de Tangará da Serra, e a Mauri Tangará é um grande ícone do teatro mato-grossense da década de 70. Nos legou muitas peças, e eu coloco uma foto do Amaury, já lá na França, em frente à Catedral de Notre-Dame, né? E ele vive ao que, né, chega nós até hoje na Europa, né?
A Glorinha Albuês, a Glória Albuês. Aí eu cito uma peça do Amauri, Chão Nosso de Cada Dia, a Glorinha Albuês, Rio Abaixo, Rio Acima, uma peça bastante famosa também. A Glorinha é um outro ícone da nossa dramaturgia. Fundamentalmente, em Mato Grosso, a produção da Glorinha é na década de 70 e a década de 80. Tanto o Amauri quanto a Glorinha fizeram escola, né, de teatro em Mato Grosso. Fizeram uma grande diferença. Então a gente precisa fazer essa reverência e referência a eles. Outros dramaturgos, né, que já na segunda metade do século XX está entre nós até hoje, atuando, né, que eu gostaria de citar, é o Israel Figueiredo. Israel Figueiredo escreveu uma peça que fala da cultura cuiabana, né? A peça é o Clube do Caju Doce, né? Quando uma época em que os cuiabanos, na visão dele, sofriam uma grande invasão da cultura estrangeira. Então, em Clube do Caju Doce, ele cria um grupo de mulheres cuiabanas que se tornam as defensoras da cultura de Cuiabá, e elas declaram guerra mesmo a essa invasão, né? Então é uma peça, uma comédia muito gostosa de ler, né? Muito engraçada. O Astrevo, Justino Astrevo Aguiar, né? Que todos nós conhecemos, né? Nico e Lau, é o Lau, né? O Lau é o Justino. O Justino que sempre escreve, né? Escreve as peças e tudo mais. Eles são da Companhia de Teatro Folhas. Eles inovaram a dramaturgia mato-grossense, né? Muitos falam, criticam, mas eles trouxeram uma inovação. Tudo que é novo, né, cria resistência, nós sabemos disso, né? Mas nós precisamos fazer essa referência desse grande dramaturgo que é o Justino. O Agostinho Domingos Bisinotto, aí entra o interior, ele é de Alta Floresta e ele tem feito há muito tempo a diferença no teatro mato-grossense com várias peças publicadas. O Flávio José Ferreira, o nosso Flávio está aqui ou no outro salão? No outro, né? O Flávio foi eleito agora, né? Imortal da academia, merecidamente, mais um do teatro aí para engrossar esse caldo, né? Da dramaturgia mato-grossense. Aí do Flávio, até por homenagem a ele, eu coloquei a foto do Flávio ali, né? Os outros eu coloquei um livro e ele coloquei a foto para que se visualize o novo imortal aqui da casa. O Walter Arantes, lá de Rondonópolis, né? Ele escreveu uma peça muito famosa, inclusive essa peça, ela foi ilustrada e representada por grandes atrizes, né? A Babi, aquela que é de Chapada, Totia Meirelles, né? Enfim, ele escreveu a peça chamada Maria Sete Volta. Maria Sete Volta é uma lenda, né? Um mito lá de Guiratinga. Então ele escreve uma peça sobre esse mito da Maria da Sete Volta. E por último, o Luiz Carlos Ribeiro, que é um grande dramaturgo, né? Ator, todos eles atores também, dramaturgos. E o Luiz Carlos Ribeiro, eu coloquei o livro dele mais famoso ali, que não é uma peça de teatro, mas tem muito da representação, que é o Mala de Fugir, né? Que é o boom do Luiz Carlos Ribeiro, que está sempre entre nós também nas atividades do teatro. Pode passar. Aqui eu listo algumas companhias de teatro, eu começo pelo Teatro Cena 11, que é inclusive o Flávio Ferreira quem fundou. Tem um livro sobre a história do Cena 11, com várias peças de teatro, né? Eles fazem, né, esse passeio. Aí vários grupos de teatro, Mosaico, aqui tanto da capital quanto do interior, né? Aqui é o Teatro Mato-Grossense como um todo. Quando eu escrevi o Teatro Mato-Grossense, o último volume da história do Teatro de Mato Grosso, né? O Teatro Mato-Grossense, eu visitei muitos municípios que tinham grupos de teatro. Eu remexi os arquivos, as peças que estavam publicadas, as peças que foram representadas, mas nunca publicadas. Eu analiso essas peças, né, no livro, as premiações que ganharam por essas peças, mas esses grupos nunca tiveram condições de representar. Então, quando eu fui para Rondonópolis, por exemplo, onde há uma grande efervescência do teatro, eu fiquei 15 dias em Rondonópolis. Naqueles arquivos, já aproveitei para dar uma arrumada no arquivo deles também. Pode passar. Aqui outros grupos de teatro, né? Confraria dos Autores, Nó, pode passar. Né? Mucombe, Teatro Ogan, que é de Campo Novo, Teatro Faces, que é de Primavera, pode passar.
E aqui eu coloco algumas fotos de espetáculos teatrais desses grupos, né? E essas fotos estão também nesse meu volume da história do teatro mato-grossense. Pode passar, só para ilustrar. A fortuna crítica do teatro. Fundamentalmente, nós temos como referência documentos para o estudo do teatro de nossa região, né? Em jornais. Eu remexi arquivos, né, para poder encontrar esses registros de representações teatrais, até para inovar nesse volume que eu escrevo e para avançar, né, porque o Moura, o Lott, o Sebastião Carlos, eles se debruçam sobre o teatro do século XVIII, o teatro colonial, né. O Lenine Póvoas, no seu livro Cultura Mato-Grossense, ele avança até o século XX. Mas ele dedica 3 páginas, né, onde ele faz um passeio do teatro do século XVIII, século XIX e chega ao século XX. Então é bem enxuto, mas ele atinge até o século XX. Então a minha inovação e contribuição para a história do teatro mato-grossense, eu me debruço sobre o teatro do século XX, né, e faço um estudo sobre o teatro do século XX. Tá. Volta só um pouquinho. Estou dentro do tempo, ó, vocês viram, rigor do tempo. A história crítica teatral em periódicos, né, a gente encontra vários artigos, né, sobre o teatro mato-grossense, pode passar. A história do teatro. Esta é a bibliografia das pessoas que escreveram um livro sobre a história do teatro de Mato Grosso. Não de análise crítica, analisando peças, mas livros sobre a história do teatro mato-grossense. Então nós temos o Carlos Francisco Moura, né? Nós temos o Alcides, o Carlos Francisco Moura, nós temos o Alcides Moura Lott, nós temos o Lenine Póvoas, o Sebastião Carlos de Carvalho e esta pessoa que vos fala, que é o último dos últimos aí dos críticos, né? Aqui algumas carinhas, os outros livros, eu não sei o que eu aprontei, que eu copiava a imagem e não conseguia levar para os slides. Então eu larguei mão, não perdi muito tempo com isso, né? Pode passar. Os textos, aqui eu vou, alguns textos que eu pesquisei, textos belíssimos, mas que nunca foram encenados, né? Caravana da Ilusão, do Sandro Lucchesi, o Astrevo, do Justino Traído, a Apologia da Desventura Amorosa, né? O Balada, né? Para diagnosticar demente, são textos são comédias, né? E vários outros, pode passar. São também textos de autores de Cuiabá e do interior do estado. Eu me ocupo do estudo do teatro em Mato Grosso de maneira geral, né? E para finalizar, eu sempre finalizo com essa frase, né, que se refere à minha fala inicial, quando eu falei do teatro realista, né? Mas os homens devem saber que só Deus e os anjos podem ser espectadores do teatro da vida humana. Ou seja, se o mundo é um grande palco, se nós representamos o tempo todo, nós estamos no pequeno mundo, que é o mundo da representação, e os nossos espectadores, aqueles que nos assistem, é Deus e os anjos. Muito obrigado. Agora, claro. Exatamente. Uhum. 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 Fala mais alto, Uhum. 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 Isso. Uhum.
Uhum. Claro, claro. Muito bem, professora Maria. Realmente. Tá. A Juliana Capilé. Inclusive, ela está coordenando a questão de cultura, né, no Estado. Muito boas referências, tá? Tudo, concordo com vocês. Pena que o tempo foi tão pouco, né? Eu tive que fazer um recorte, né? E nesse recorte a gente acaba cometendo várias injustiças, né? Porque eu optei por falar menos, né, e deixar as professoras ter um tempo maior, né? Mas numa outra oportunidade a gente faz uma fala mais completa, né, fazendo jus realmente a todas essas grandes personalidades que contribuíram para o teatro do nosso estado. Obrigado.